Abraão separado do mundo. Senhor, eu sei que há problemas, que há dificuldade, há lares, Senhor, dividido, há casamentos divididos, Senhor, mas o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. O Senhor é um Deus que não muda, não tem variação, o Senhor permanece firme. Nós podemos às vezes cochear em dois pensamentos, mas o Senhor continua o mesmo. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, quando nós entendemos que a Ti somente é a porta única, que ali está o socorro para aquilo que quando precisamos. Por isso eu tomo estas famílias, Pai, aqui, que tem vindo, assistido, tomado ceia, cada homem, cada mulher, cada filho, cada esposa, cada esposo. Aqueles que não têm vindo, têm deixado o seu caminho, Senhor, que o Senhor possa começar a fazer uma obra de volta, Senhor. Ó Deus amado, ajuda-nos a orar mais para Ti, ajuda-nos a dar uma vida de oração, Senhor, porque a oração é que fecha nessa hora terrível os dardos inflamados do inimigo, Pai, e nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Abençoa o pastor Domício, seu ministério, sua família, os obreiros, Senhor. E que o Senhor possa sempre estar ali no controle de tudo, Pai. Que o Senhor seja o vigia da torre, Pai amado, em nossas vidas. E pedimos perdão e o Senhor nos ajude a falar da Tua graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, né, irmãos? Eu pediria que os irmãos de pé ainda abram suas Bíblias, no livro de 2 Coríntios 8. No livro de 2 Coríntios 8. Aliás, Romanos 8. Amém, irmãos? Nós sabemos que o tempo de Deus está remido, né? Eu quero ler 6 versículos, Romanos 8:1, do capítulo 8, verso 1 ao 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, quer dizer, pelo pecado, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, que pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, a misericórdia, a justiça da lei, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Fechamos nossos olhos. Pai amado, Deus eterno, Deus bendito, sabemos que podemos ler, mas entendê-las, ser reveladas, só o Teu Espírito Santo para nos dar. Amém? E nesta noite queremos aprender de Ti. Não somos nada, não temos nada, esperamos somente em Ti. Amém? Podeis assentar, irmãos. Esse corpo carne, ele é o motivo de toda desobediência, de toda transgressão, de toda manifestação do pecado. A carne é o alvo do pecado. É ali que Satanás sabe como fazer.
porque hoje nós estamos aqui servindo a Deus com os nossos corpos. Mas quando chegou o tempo da abertura da palavra, do conhecimento, então este corpo, carne, já passou a ter um outro senhor. Depois da remissão, do arrependimento, da conversão, então este corpo passou a ter um senhor. E o seu senhor agora o nosso senhor é o Espírito Santo. Porque como havia uma lei do pecado na carne, Deus também criou uma lei de salvação na carne pelo amor. Porque Ele perdoou o pecado através do amor. Ele não pagou o pecado com a mesma moeda do pecado. Não. A transgressão lá atrás, a desobediência de Eva, não foi a forma que Deus usou para redimir nós. Porque então, naquele tempo, lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher, ele era purgado por uns animais. Tinha que oferecer um animalzinho de sacrifício. Mas aquele animal de sacrifício não perdoava o pecado, ele cobria o pecado. Mas chegou a lei da graça, do Espírito, manifestada em nossas carnes, ela veio e apagou o pecado, tomou o nosso pecado e sepultou no mar de esquecimento. Então agora, disse Paulo em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o meu Espírito. Então essa divisão manifestada nesses três corpos, corpo, alma e espírito, que encontra já uma alma redimida em seu corpo, aguardando agora a adoção da manifestação de transformação do corpo carne para o corpo glorificado por ocasião do rapto ou da primeira ressurreição. Então veja bem, irmãos, aqui está toda a inimizade. E essa carne nossa, esse corpo, ele tem uma soberania de domínio à mente nossa carnal. E a nossa mente, ela geralmente nos trai. Ela leva nós a fazer coisas que contraria a vontade da lei do Espírito. Então aí começam as guerras. Tanto que naquela mensagem, o irmão Brana pregou a mensagem, a qual ele chamou a maior batalha pelejada, ele disse que todas as guerras começou na mente. Tudo começou na mente dos homens. Porque a mente, ela é manipulada por nosso inimigo, e ele implanta várias coisas nela. Coisas terríveis, que são ações malignas que entram pela mente. Porque ela entra pela mente, se torna um pensamento, desce ao coração do homem, então se transforma em pecado e a boca professa. Da boca professa o que o coração está cheio. Certo? Mas quando entra a lei do Espírito, eu quero que você abra sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios 2,16. Vamos ler lá? 1 Coríntios 2,16. Vamos ler a Bíblia. Primeiro aos Coríntios 2,16. Mas vamos começar lendo o 15. Mas, 1 Coríntios 2,15. Mas, o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha a diferença do espiritual. No verso 16, ele deixa bem claro, veja bem. Ele diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Agora a parte mais linda desse versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. Aí já houve uma transfusão. Agora, a mente de Cristo não é algo
aquele cérebro gelatinoso ali que nós temos, não. A mente de Cristo hoje, aqui manifestada pelo Espírito, é a palavra dele que entrou em você. Então você recebeu a mente de Cristo por meio da palavra. Agora, se você voltar no versículo 14, eu quero que você leia aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 2,14. O carnal. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Pois não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritual e tornam-se loucuras. Mas se você voltar um pouquinho para o verso 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios, pois Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então havia uma lei do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, para o nosso Espírito, para entrar nesta carne, é a palavra revelada do dia. Que hoje as pessoas falam de Jesus, as pessoas dizem conhecer Jesus, falam que andam com Jesus, mas na verdade não tem. Eu quero pegar aqui uma mensagem do profeta, que não é o assunto que eu vou falar aqui, titulada A Abertura da Palavra. E ele disse assim: quando o Senhor Jesus estava andando com os 2 discípulos ali no caminho de Emaús, voltando à aldeia de Emaús, se distanciando de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, isso significa, escutam bem isso aqui, isso significava que estavam deixando os apóstolos, deixando longe, pois estavam com dificuldades com a ressurreição de Jesus Cristo. Ainda que a mulher havia falado da ressurreição e o discípulo havia ido lá provar. Mas os 2, no caminho de Emaús, estavam com muita dificuldade. E Jesus se colocou, presta atenção aqui, e Jesus se colocou no meio dos 2 e começou a conversar com os 2 e andando com eles, mas eles não viam que ali era Jesus. Eles estavam andando, uma à direita, uma à esquerda, um tipo do Calvário e Jesus no meio. E eles andando com Jesus após ele ter ressuscitado lá, saído do Calvário. Certo? Porque ali Jesus já estava em uma outra teofania. E eles andando com Jesus e eles não viam que era Jesus. Agora traz para os nossos dias hoje, quão natural isso se torna. O sistema eclesiástico, o sistema denominacional, falam de Jesus, dizem que conhecem Jesus, que tem Jesus e na verdade... Eu vou repetir a frase. E Jesus se colocou no meio dos 2 e começou a conversar com ele, andando com ele, mas eles não viam que era Jesus ali. Estavam falando de Jesus, conversando sobre ele, mas não sabiam que era ele ali. Mas os 2 indo, andando com Jesus e não conheceu Jesus. Então nós encontramos que hoje as pessoas falam assim: estamos na abertura da palavra. Ora, a palavra também foi aberta aos 2 no caminho de Emaús. E isso não levou a eles a conhecer Jesus. Então Jesus vem, abre a palavra para eles, e mesmo assim ainda eles não conheciam Jesus. Eu não entendo, irmãos. Eu não entendo. Abra sua Bíblia, Marcos 16, 20. Vamos ler uma escritura aqui. Marcos, capítulo 16, verso 20. Porque nós estamos condicionados por Deus a manifestar a nossa crença no Espírito de Deus por sinais. É uma vindicação. Mas foi passada, irmãos, uma cultura para o pessoal da mensagem, criou um amortizamento na mente, as pessoas se tornam frias, ela não consegue perceber. Você quer ver o que está escrito lá em Marcos 16, 20? Antes de Lucas.
Marcos 16, 20. Por quê? Veja bem, os discípulos. E tendo eles partido, Marcos 16, 20, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Agora, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Agora, se eu voltasse um pouquinho aqui para trás, no verso 17, que ele repete, e esses sinais seguirão aos, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, irmão, tem que haver uma lei de Deus dentro de nós, manifestando a nossa fé falada, professada. Eu vou te falar aqui de novo, eu não creio em um homem ou uma mulher com doença, eu não creio. Foi passado uma liturgia na mensagem que eu tenho que aceitar a doença. A doença não é minha, irmão, a doença não é Deus não é criador de doença. A doença tem uma consequência. Mombrano foi orar por uma criancinha, e ele chegou lá, e aí ele orava e nada. E ele ficando ali, foi ficando impaciente, ele pegou e saiu, falou: Senhor, o Espírito diz, volta lá, na causa, a raiz que aquilo gerou. Muita doença nos nossos corpos não é curada, porque nós não voltamos lá atrás, ver o que fizemos, que é onde quebrou o pote, consertar, colocar rodinho e pôr na cabeça. Nós fica ali perdurando, não queremos confessar. Vamos para 1 João lá, vamos lá em 1 João, Apocalipse, 1 João 1. Primeiro João 1, do verso 5 em diante. Então, irmãos, nós temos que andar de fé em fé, mas confessando. Eu fui orar para uma pessoa da mensagem, quando eu coloquei a mão, um demônio levantou. Uma pessoa conhecida. E quando eu fui orar, eu expulsei o demônio. Deus falou, tem que fazer um concerto para receber a cura. Vamos ler 1 João, do 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, que vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, se eu estiver em treva, tem uma coisa errada, Jesus não está em mim. Então nós temos que refletir essa lei do Espírito através da carne. E a carne começa, e por causa disso, eu fui olhar para um pai de um pastor aqui no Mato Grosso do Sul, morreu com os 2 rins parados. Quando eu botei a mão nos 2 rins, Deus falou para mim, fala para ele voltar lá atrás e fazer um concerto. Foi o irmão Dias. E tinha profecia de tabernáculo aqui em Campo Grande, que Deus falou que ia dar 2 rins novos de criança para ele. Eu falei, não vai dar. Porque quando eu botei a mão num rim dele, a outra mão no outro rim, Deus falou, tem que fazer um concerto. Falei, ele vai morrer com os 2 rins, irmão. E não fez o concerto. Você está entendendo? Vamos continuar no versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em treva, mentimos. Você está vendo a lei do Espírito com a lei da carne? Há um desacordo. A boca fala uma coisa, o coração mentindo. O cérebro não foi verdadeiro. Se dissermos, verso 6, que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Verso 7, mas se andarmos na luz, Espírito, como ele na luz está, temos comunhão com os outros. Aí o sangue faz o quê? A blindagem. A enfermidade não entra. A 5ª dimensão não tem acesso.
A quinta dimensão não tem acesso. Enfermidades pega doenças, aflições, pega demonologia, estado físico, religioso. Enfermidade é a quinta dimensão, irmãos. Bota teu joelho no chão e expulsa, não aceito. Vai lá ver o que é um câncer maligno, o profeta falou. É um demônio que está em um corpo. Como que pode haver um demônio em um corpo, daquele corpo dizendo ser luz, dizendo que ali habita o Espírito Santo e tem um demônio junto? Esse tabernáculo não resistiria, irmão. Verso 8. Melhor, continuando o versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica. Isso quer dizer que é contínuo. Cada vez que eu chego aqui, na minha casa, no meu lar, eu joelho, Senhor, peço perdão, o sangue está ali. Ele está intercedendo, Ele está te blindando. Mas Deus precisa ouvir os teus lábios proferirem o que a mente entrou pelo Espírito e o coração expurgou para fora. Agora o verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, irmãos, a pessoa diz, eu estou andando com Jesus, eu tenho Jesus. Irmão Brana diz, Deus ama nos provar, mas Ele prova nós como o ouro. O ouro não é provado com doença, com enfermidade. Onde você viu isso? Eu sei que uma coisa que prova o fogo é ouro, o que prova o ouro é fogo. E o Espírito Santo é fogo. Então nós temos que entender o processo da lei do Espírito, que eu quero voltar lá. Volta lá em Romanos 8 lá. Volta lá em Romanos 8. O verso 7. Porquanto, Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A carne vai desejar aquilo que é contra a lei do Espírito. E às vezes nós estamos lutando com a nossa carne em uma lei de pecado contra a lei do Espírito de Deus. E Deus querendo mudar o quadro. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita, termina o versículo aí, à lei de Deus. Você viu a desobediência da carne? Então, irmãos, hoje, o Espírito Santo de Deus que faz essa ligação entre o Espírito de Deus e a nossa carne, às vezes nós satisfazemos mais a vontade da carne do que a vontade da lei do Espírito de Deus. Porque essa lei da carne nos põe em inimizade contra Deus. Agora eu quero continuar lendo aqui, para você ver algo que tem aqui mais para baixo, no 8. Verso 8. Portanto, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. Essa era moderna, irmão. Hoje é quarta-feira, tem um joguinho na televisão. Hoje é quarta-feira, tem uma atraçãozinha ali. Hoje é quarta-feira, tem isso. Domingo tem isso. Então nós temos que entender que o Espírito de Deus em nós, Ele quer levar nós ao aperfeiçoamento. Mas Ele tem que vencer essa barreira chamada carne. Irmão, um homem ou uma mulher, não que eu seja contra, de maneira nenhuma,
É o princípio da lei de Deus, é a criação. O homem deixará a casa do pai e da mãe, a mulher e unir gerar filho para Deus. Mas o homem deixa de ter a salvação por uma mulher. Ou a mulher deixa de ter a salvação por um homem. Porque isso manifesta os desejos que tem na carne. Agora eu digo que esses desejos não são de Deus, eles são malignos. Porque você quebra uma lei dentro da verdade de Deus sobre casamento. Quando o homem faz isso, a mulher, ele quebra uma lei. E quando ele quebra uma lei, ele quebrou o pacto com a graça. Mas eu não quero, mas eu vou pegar outra mulher. Não, o irmão Santana não quer saber da mulher dele, vai pegar outra. Eu posso fazer, irmão. Mas eu quebro o pacto com Deus. Há uma ruptura. Não é que eu vou dizer que não vai haver separação de casa. Vai haver. Que há pessoas que... Mas nós temos que entender que o nosso ato traz para nós o quê? Uma inimizade na carne que é contra a lei de Deus. E nós não queremos aceitar, nós queremos ser sempre orgulhosos, nós queremos ser sempre... Não, eu sou... O irmão Santana tem 24 anos de mensagem. Agora o segredo é falar. Verso 9. Vós, porém... Ele está falando no presente aqui, viu, irmãos? Isso é para nós tudo aqui dentro. Hoje, agora, nesse dia, 24 de julho. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Bom, Brana, tocou o telefone, um advogado lá da justiça. Vai lá, gurizinho, vai lá. Fala para ele que eu não estou. O pai mandou falar para o senhor, é criança, inocente. O pai mandou falar para o senhor que não está. Beleza. O irmão Mano é chamado. Toca o telefone. Vem orar aqui pelo irmão. Chega lá. Ora, cadê? Nada. O Espírito começa a entrar pelo cérebro do profeta, vai descendo até o coração e começa a falar. Aí ele vai lá. Guarda aqui. Pegou o telefone. Doutor, o senhor me perdoa, que eu fiz o meu filho mentir e eu também menti. Aí ele pôde voltar lá, a cura aconteceu. A cura não acontece na nossa vida porque nós ficamos ocultando a Deus aquilo que Ele quer fazer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãos, a caminhada espiritual, para chegar, abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Vamos ler um negócio aqui, Apocalipse 3. Melhor 2. Apocalipse 2, 10. Mas eu quero ficar com a parte final do versículo. Porque na nossa caminhada espiritual, nós estamos ligados a Deus como essa energia. Se há um rompimento ali, quebra um cabo, apaga tudo. Então nós temos que consertar aquilo para religar com Deus. Agora, na parte do Espírito, dentro da lei de Deus, que é a que agrada a Ele, que nós servimos, irmãos, eu já vi pessoas dessa mensagem velha, crentes velhos da mensagem, sofrendo maldição dentro de casa. Não, irmão, eu sou crente da mensagem, não tem ferramenta. Espera aí, irmão, não é bem assim. Isso é uma profissão de língua. A execução pelo Espírito na fé é outra coisa. Passa lá,
um espírito chamado Cosme Damião oferecendo, a pessoa pegou, botou para dentro de casa, a casa virou. O produto em si não tem nada a ver. O que envolve ele, o invólucro, da forma que foi originada, é o que vem. Porque esse espírito não tem interesse de não ir lá na casa do irmão Josnel para simplesmente, não. Ele tem interesse de ir lá, porque lá ele sabe que é um lar cristão. Eu tenho que cortar aqui. Assim acontece com nós cada dia, irmãos. A coisa está aí. Aí a pessoa pega aquilo, põe para dentro de casa, dá para os filhos, ele também. Virou a casa de ponta cabeça. Ô, irmão Santana, aconteceu isso aqui. Quando eu chego, eu olho, o Espírito me leva lá um pacotinho de pipoca. Falei, irmão, ontem não teve um negócio de tal de come? Teve, irmão. Vai passar, eu peguei aí. Falei, é o teu problema aí, ó. Você rompeu na lei do Espírito de Deus através da sua carne. Porque há um manuscrito, há uma ordenança nas leis divinas de Deus, que determinada coisa nós não podemos praticá-la. Podemos comer o sangue, nada sacrificado a ídolo, não podemos comer carne sufocada, e restrições, isso é quebra na carne. Pessoas vivem vida espiritual amarrada, porque vive pegando coisa de Satanás. Não quer dizer que você não passe prova. Pois nós vamos ler aqui. Apocalipse 2, bem na parte final do versículo. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Põe uma vírgula. Lê o resto da frase aí. Aí que vem a recompensa. Ser fiel até a morte. O Espírito põe uma vírgula. Aí depois ele vem e diz a recompensa. O que é a recompensa? Dar-te-ei a coroa, vida eterna. Aqui ninguém morreu. No corpo, carne. Dormiu no Senhor na expressão. Porque, na verdade, pelo outro lado, nós não morremos. Então, irmãos, o que acontece? Há um desacordo ali. Eu quero ler algo para você no segundo selo. Eu quero ler algo para você aqui no segundo selo. Que quando essas duas leis é quebrada, quebra-se uma terceira. Porque aí há uma desconexão. Segundo selo, 207. Segundo selo, 207. Deixa eu chegar aqui. Segundo selo, 207. Segundo selo, 207. Quando você diz, ouve pessoas dizerem que tem o Espírito Santo e negam esta palavra, há algo errado. Porque você só pode negar a palavra na lei da carne. Então você, quando alguém fala, ó, eu tenho o Espírito Santo, mas nega a palavra. Então há algo errado ali. O Espírito Santo escreveu essa palavra. Então no irmão Santana tem algo que está separado, não está conectado. Então, irmãos, o grande mistério de Deus hoje para nós é ter o Espírito Santo. Os pentecostais, o irmão Brana fala no terceiro selo, que a era pentecostal já acabou, não existe mais. Introduziu um dogma
dizendo que falou em língua e recebeu o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo se dá quando eu creio. A vida eterna se dá quando eu creio. A partir do que eu creio, ali estou selado com o Espírito Santo e a vida eterna. Há uma linguagem que eu não creio integralmente, o grande batismo coletivo da noiva. Eu não creio nisso, irmão. Não, isso é o irmão Santana, veja bem. Porque se o plano de salvação é individual, já começa a quebrar aí. Porque na mensagem o sinal, o profeta não fala isso. Na mensagem os selos aqui, eu estou lendo no terceiro selo, o irmão Branham não fala isso. Porque ele teria que ir contra a Bíblia. E eu não li nenhuma mensagem das que eu tenho, e tenho bastante. Eu quero que você vá em Efésios capítulo 1. Abre em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. No verso 13 do capítulo 1 de Efésios diz assim: em quem também vós estáis, palavra, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o que está escrito na sua Bíblia aí? Com o Espírito Santo. Então é tempo, é circunstância. Então talvez agora eu não tenha o Espírito Santo, porque eu ainda não criei. Porque o Espírito é taxativo, tendo nele crido, foste selado. Nele crido é presente, irmão. Não é ontem nem amanhã. Faz um compêndio teológico da mensagem, muitos pregadores aí, e quando acabar quer impor uma coisa que a Bíblia diz o contrário. Eu creio em uma unidade de fé, eu creio em uma unidade de espírito, em uma noiva universal. Quando o irmão Branham chegou na aldeia, falou para o índio: e agora? Como é que você está? O índio tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Como dois cão dentro de mim. Cão negro e cão branco. A lei da carne contra a lei do Espírito. A mortificação da carne pela lei de Deus, irmão. Agora o verso 14. O qual, ele está falando o qual? Que é o Espírito Santo. Que foi a frase final do verso 13. O qual é o penhor, o Espírito Santo da nossa herança, para que? Redenção da possessão de Deus. Para redenção da possessão de Deus. É uma coisa que já está pronta. É tempo. Então, se for seguir essa lei do batismo coletivo, quem morreu antes está perdido. Aí eu tenho que brigar com a Bíblia, irmãos. Quem morreu antes vai estar perdido. Porque tem uma lei do Espírito de Deus na minha carne, na sua carne, irmãos, que está esperando aqueles irmãos que dormiu no Senhor, a santificação deles está perendo, a mortificação da nossa carne, nós santificar nossa carne pela lei do Espírito. Aqueles irmãos que dormiram no Senhor estão esperando em nós. Ué, então como que eles vão receber o batismo do Espírito Santo? Segundo a Bíblia, a ressurreição já surge corpos incorruptíveis. 1 Coríntios 15:50, lê lá. O que é corrupto se revestiu da incorruptibilidade. O que é corrupto? Carne. O que é mortal se revestiu
da imortalidade? Carne. Então, quando ele ressuscita, eles já ressuscitam com um corpo glorificado. É o corpo que Jesus ressuscitou. Não, mas vai haver um grande batismo que não sei o quê. Eu não creio nisso, irmão. O fulano do tabernáculo tal não é na minha cara, o fulano do tabernáculo B não é na cara do pastor Domício, o fulano do tabernáculo C não é na cara do irmão Josnel. Que lei é essa? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 12. Rapaz, acabou, hein? Acabou o culto. Primeiro Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, aqui nós, carne, sendo muitos, são um só. Ué, peraí, é muito membro, agora é um só? Um só corpo. Assim é Cristo também. Pois, verso 13, pois todos nós fomos batizados em... Ué, fomos? O que é fomos? É futuro? Na minha língua que eu estudei é passado. E ele pregou isso aqui já tem mais de 2000 anos. Quase 2000 anos. Então, irmão, nós temos que entender. Espera aí, ele está falando de que corpo aqui, irmão? No verso 13. O tabernáculo tal lá, não crê que ele é a noiva? Nós não somos a noiva, o outro não é a noiva? Que lei de espírito é essa que traz divisão? Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Um corpo. A mão fala para a orelha, olha, eu não gosto do C. A mão fala para a orelha, eu não gosto do C, orelha. Você é meio grande. Olha o nariz, você é meio grande, eu não gosto do C, seu pé. Não existe isso, irmão. Isso é lei da carne, é inimizade contra Deus. Nós estamos longe do que devemos estar. Nós tornamos meramente religiosos, irmão. Não conseguimos vencer a lei da inimizade da carne contra nós mesmos. O William Branham disse, o meu maior inimigo é o William Marion Branham. Agora existe ignorância aqui no irmão Santana, existe rudez, existe falta de sabedoria, aqui existe falta de conhecimento. Essas coisas nos separam. Paulo, a saber de onde vêm as guerras em vossos membros. São de quê? Da lei do espírito, da lei da carne que guerreia contra a lei do espírito. Eu não vou perdoar o irmão Santana, eu não vou perdoar o irmão Josnel, eu não. Isso eu já ouvi, irmão, de pessoas velhas, crentes da mensagem. A maior dádiva, que ela também é grande, está dentro das grandes dádivas, é liberar um perdão. Você liberar um perdão, você cura AIDS, você cura diabetes, você cura câncer. Você liberar um perdão, você reata casamento. Não, eu sou homem, sou macho, sou cabeça. Sem entendimento. Aquela frase relacionada às irmãs de Salomão. A mulher sábia, a mulher espiritual, edifica o lar. Aí ele vira. Mas a tola, agora você vira, irmão, para você, o tolo, com as suas próprias mãos. Vamos em João 5 para nós encerrar. Deu 9 horas, irmão. Vamos em João 5. O
quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 5. É o livro que Lucas escreveu antes de Atos. João 5, 24, para nós encerrar. Colocamos de pé, irmãos. Em nome de Jesus, vamos encerrar, já deu 9 horas. João 5, 24. Ele toma 2 vezes a palavra na verdade, na verdade. São 2 testemunhas aqui, representada pelo Espírito de Deus, na verdade e na verdade. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, tudo no presente, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem presente. Se você morrer, quer dizer, dormir no Senhor, você já dormiu selado com o Espírito Santo hoje. Se você não acordar amanhã, irmão, se você não acordar amanhã, você já foi selado com o Espírito Santo. Não tem batismo lá na frente. Eu creio no batismo. E não entrará em condenação. O que está falando aí? Então, está anulando a graça? Vamos para Gálatas 4, 27, que o Espírito mandou aqui para encerrar. Gálatas 4, 27. A mente de Cristo, não lemos lá atrás? Nós não lemos lá atrás? 1 Coríntios 2,16? A mente de Cristo? Gálatas 4, 27. Ó, irmão, minha pregação era outra. Está aqui, ó. Nem mexi nela. Gálatas 4, 27. Porque todos quanto fosse... Gálatas 4, 27. Aliás, 3, 27. Gálatas 3, 27. Me perdoe, irmãos. Gálatas 3, 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo. Aqui tem 3 significados. Depois eu vou falar. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos... Isso aqui é em vida, irmão, não é depois de morto. Já revestiste de... Então você é Cristo agora. A condenação à morte não tem mais poder. Está vendo, irmãos? Precisamos ler muita Bíblia. Precisamos ler muita Bíblia. Nós não estamos mais na hora de ficar preocupando com netinho, com netinha, com nora, com esposo, com esposa. Nós não estamos mais nessa hora para isso. Nós temos que se apegar a Jesus, Ele está voltando. Eu, irmão Santana, de 2030 a 2032, e Jesus já levou a noiva. Segundo as profecias do profeta e a Bíblia. Tem uma mulher que falou que perguntou para o 4º anjo guardião da terra, que o irmão Brana fala dos 4 anjos. Uma senhora mexicana. Em 2030, o anjo falou, não, ainda não deu o rapto. Mas ele está aqui. Falta cumprir a profecia de Los Angeles, e a profecia da presidente, e a profecia do Papa Negro. Essa mulher pergunta para o anjo, 2030 já era um Papa Negro. 2030, eu mandei um vídeo para o pastor. 2030 o anjo fala, ela pergunta, é Bergoglio o Papa? O anjo, não. Aí, ó, para você ver a ligação, a mulher pergunta, uma senhora de 73 anos em uma visão, o Papa quem é? É Bergoglio? Aí o anjo responde, não. É Francisco? Não, é um Papa Negro. O anjo fala. Certo? Então, irmãos, nós não temos mais tempo. Fecha nossos olhos.
Senhor Deus e Pai, eu sei que as nossas inimizades criam barreiras contra o Senhor. Agora, o que são inimizades, Senhor? Inimizade não é um campo carnal que eu possa ter contra o meu irmão, a minha irmã, não. Isso são coisas espirituais, que o inimigo projeta por uma lei do corpo da carne aqui, que é para mim lutar contra o teu espírito, Senhor. Mas eu tenho uma prevalência da lei do teu espírito que é muito maior, Senhor. Que eu fecho toda barreira contra Satanás. E eu tenho a vitória, eu tenho a minha vida eterna, eu tenho a minha ressurreição, eu já sou selado com o Espírito Santo, eu já estou guardado para a eternidade, então a minha fé não pode ser outra. Pai, eu não estou mais em dimensões infernais para viver sob doença, nós não aceitamos, Pai. Se alguém doente aqui nesta noite vai ter que ir embora curado, sem dor. Porque a menos que queira ficar com a dor. Porque são escolhas, Senhor, que nós fazemos. Mas nos dá um raciocínio espiritual, uma mansidão de espírito, uma sabedoria de fé, para que possamos repreender Satanás. Este corpo é templo do Espírito Santo, Senhor. Este corpo foi predestinado, foi eleito, foi custado o teu sangue carmesim naquele Calvário. Ele não é templo de Satanás, ele não é templo de enfermidade, ele é templo do poder sobrenatural da fé pelo Espírito. Mas precisa haver um conhecimento, um entendimento na mente espiritual, não na mente carne. Para que possamos chegar em Romanos 8,32 e dizer: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Oh Deus, obrigado, Pai. Me ajuda cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Fortalece a fé, nos dá o grande amor divino. Quebra as barreiras da inimizade, Senhor. Nos dê, Senhor, um Espírito Santo. Embora que seja como aquele índio disse, está dentro de mim um cão negro e um cão branco, mas nos dê o Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre nós, sem medida como em Pentecostes, Senhor. Nos revestiste de novo em Cristo Jesus. Hoje é um Cristo encarnado, uma teofania, cristologia hoje aqui. Aqui está a cristologia, Cristo em carne, teofânico em cada homem, em cada mulher, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Domício. Deus abençoe, irmão Santana, amém? Muito bem, amados. Como foi pregado, né, irmãos? A carne. Nós temos que andar em espírito, né, irmão? A carne nada aproveita. Amém? Vamos cantar um corinho para encerrar? Eu quero mais de Cristo. Amém. Glória a Deus. Dá um dó. Glória a Deus. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Muito bem, amados, vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho, a graça, a comunhão do Espírito Santo, consolação, a palavra, permaneça no vosso coração para toda eternidade. Amém. Está encerrado, cumprimento seu irmão, sua irmã dizendo: Deus abençoe. Glória a Deus.